Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Guilherme Marques e essa é a nossa aula de Windows 7 ou Microsoft Windows 7. O que seria o Windows? Vamos isolar essa palavra para pensar aqui um pouco, tá? O Windows é uma série de sistemas operacionais, né, que é desenvolvido pela empresa Microsoft, tá? Então vamos ter bastante em mente essa separação do que é a Microsoft, tá? Que é a empresa desenvolvedora de softwares, né? Ou seja, programas de computador, e o Windows, que é esse produto, um dos produtos dele, né? Que tem uma sequência. A gente sabe que tem o Windows 7 hoje, tem o Windows 8, o Windows 10, né? E ainda temos essa cobrança ainda em cima do Windows 7, nas provas, nos processos seletivos aí, por conta de ser o sistema ainda utilizado em diversos setores aí da área, né? Então, o Windows é um sistema operacional, tá? Desenvolvido pela Microsoft. A Microsoft é somente a desenvolvedora. E um conceito aí que é bastante importante a gente ter bem alinhado, bem fixado aí, é o que é um sistema operacional, tá? A gente pode ter sistemas operacionais em diversas áreas, diversos dispositivos, né? Assim como a gente tem nos celulares, enfim, entre outros, né? E a principal função de um sistema operacional é gerenciar aí todos os componentes do computador. É importante que você assista a nossa aula de hardware para ver quais são esses componentes, como eles se comportam e no que eles influenciam no nosso uso diário do computador, né? Então o sistema operacional faz todos esses caras, vamos dizer assim, se conversarem, né, entre si, né, e funcionarem também, o que é bastante importante. De repente a gente pode ter algum dispositivo que não é compatível com algum sistema operacional, isso pode acontecer, tá? E além disso, fornecer uma interface para o usuário. Então, o que isso significa? Quando a gente liga o nosso computador e tem o Windows lá, com as pastas, né, o desktop, enfim, né, até o próprio cursor do mouse que a gente mexe, né, a setinha do mouse, ela é uma interface de uso, né, para o usuário. E por trás disso tudo está rolando uma série de processamentos, uma série de operações que a gente não vê, né? E que o Windows, né, no caso o sistema operacional, se encarrega de cuidar e gerenciar elas e mostrar algo que a gente consiga visualizar. Então por isso que é importante essa interface, senão a gente teria uma série de códigos na tela, não conseguiria estar operando aí, né, nesse computador, tá? Então a gente trouxe aqui um exemplo que é bem exemplificado, bem elementar aqui, tá? Então a gente tem aqui o usuário, que é a gente, né? Tá ali operando o computador. A gente tem uma interface básica, né? Que a gente tem representada pelo software. E quem está fazendo aí o link desses dois caras é o sistema operacional, tá? Que também está de intermediário entre a nossa interface, que é tudo que a gente altera ali, né? Mexe no computador, e o hardware, que é o computador propriamente dito, tá? Então, assim, são as funções bem básicas mesmo, bem superficiais do sistema operacional. Então, a partir de então, a gente vai para a tela, a gente vai para o computador e vamos ver funções básicas de uso, né? Que a gente pode utilizar não só no nosso dia a dia, como muito provavelmente e muito possivelmente pode ser cobrado aí numa prova, tá bem? Então, pessoal, já aqui na nossa tela do computador, a gente tem aí a visualização básica, né, do Windows assim que a gente inicia ele pela primeira vez. Vamos pensar aqui que a gente tem pouquíssimos programas instalados, né? E essa máquina, ela, vamos dizer que ela foi recém-formatada. Então a gente tem praticamente nada salvo aqui e é uma instalação limpa, né? Assim a gente diz quando o computador está novo, né? E o que, que o Windows já apresenta para nós de cara que é importante a gente saber? Dois ícones básicos, tá? Do próprio Windows, que é o meu computador e a lixeira, tá? A gente tem esses dois aqui sempre na nossa área de trabalho. Então, essa área toda aqui sem nenhuma janela aberta, nenhum programa aberto, ela se chama ou área de trabalho ou desktop, tá? As duas nomenclaturas estão corretas. Depois a gente tem aqui a nossa barra de tarefas, né? Essa barra ela é fixa, ela é extremamente importante para o funcionamento do Windows, pensando que a gente acessa muitas coisas através dela, tá? A gente tem o nosso botão iniciar,
Alguns botões de programas fixados, tá? De aplicativos aqui. A gente já vai dar uma olhada como é que funciona eles. Depois, uma barra de ícones de operações que estão acontecendo aqui, ou de controle, né? E depois também o relógio com a data, tá? Então essa é a cara inicial do Windows. É bem interface bem basiquinha dele mesmo. E aí a gente precisa entender aqui o conceito do que é um aplicativo. Um aplicativo, quando a gente fala que instalou um programa, na verdade a palavra programa ela se refere a qualquer código de computador, tá? Qualquer código a gente pode chamar de programa. E aplicativos são justamente programas que a gente instala, né, para obter algum funcionamento em específico, né, dentro do Windows. Então, por exemplo, um navegador de internet, que pode ser o Chrome, pode ser o próprio Internet Explorer, o Word, Excel, que são aplicativos lá do Office, né? Também vejam nas nossas aulas de Office. Então, cada um desses caras é um aplicativo diferente que a gente pode instalar ou desinstalar no nosso Windows, tá? Quando a gente instala um aplicativo, ele é instalado dentro do sistema operacional, tá? Então, ele é vinculado a esse sistema operacional, tá bem? Então, é importante a gente ter essas definições aí bem firmadas para nós. E também a definição de ícone, tá? Cada elemento no Windows tem um ícone, né, visual representativo. Isso é muito importante para que em qualquer lugar do Windows, né, na nossa operação no computador, a gente visualizar um determinado ícone, a gente já compreender o que aquele ícone representa, né? Então, a nível de exemplo, aqui a gente tem o ícone do Google Chrome, tá? Colorido aqui embaixo, na barra de tarefas. E mesmo sem estar escrito Google Chrome, a gente sabe que é. Então, essa representação visual funciona assim como uma logo de empresa, de marcas, né? A gente tem os ícones aqui também para diversas coisas no Windows. Então, o meu computador aqui ele sempre vai ter essa cara e assim como ele cheira também sempre vai ter esse visual no Windows 7, tá? Esses ícones tendem a mudar a cada versão do Windows. Ainda falando da nossa área de trabalho, ela é personalizável, tá? Aliás, o Windows 7 todo é personalizável, você pode deixar ele com a aparência que te agrada mais, até incluindo aí as cores do próprio Windows, enfim, você pode deixar ele personalizado. O Windows 7 é o primeiro sistema operacional aí da Microsoft que já traz um pouco mais essa questão do visual, das cores, assim, do usuário deixar com uma aparência que agrade mais a ele, principalmente pensando aí no tempo de uso que a gente tem na frente do computador. Então eles querem trazer um Windows cada vez mais com a identidade do usuário, né? Que o usuário se conecte melhor com o seu computador cada vez mais, tá? Então, a nível de exemplo, o nosso plano de fundo, que é o que a gente chama a imagem que fica aqui estática no fundo do desktop, a gente pode alterar lá no painel de controle. Depois a gente vai ver com mais detalhes aqui os itens menu iniciar e tudo mais, tá? Então, em aparência, se a gente só clicar em aparência, já vai ter uma série de opções aqui de modificação do Windows, tá? Ou até mesmo formas como o Windows se comporta em alguns casos. E também, por exemplo, aqui em alterar o plano de fundo. Então a gente pode selecionar uma imagem, tá? Então só de dar um clique aqui, ele já altera o nosso plano de fundo, tá? O vermelho aqui ele fica vermelho e assim por diante. A gente pode escolher até alguma outra imagem de nossa preferência, é só procurar, clicar aqui no botão procurar, tá? Então essa é uma forma de personalizar o Windows. Ainda dentro de aparência, a gente tem também como corrigir esquema de cores, como eu falei, né? A gente pode deixar ele com outras cores, né? Enfim, diversas coisas que vão alterar somente na aparência do Windows, propriamente dito, que já é essa opção aqui do painel de controle, tá? Depois, outro conceito importantíssimo da gente conferir, que o Windows usa o sistema de janelas, tá? Então, inclusive, por isso mesmo que se chama Windows, né? A sua tradução em inglês, tá? Cada
cada item que está aberto, né, que está funcionando no nosso computador, ele deixa como uma janela, ele representa como uma janela. Então a janela é esse quadro, tá? E que normalmente tem esses 3 botões aqui que também são de operação do Windows, tá? O minimizar, o maximizar ou restaurar se ele tiver já maximizado, tá? E o botão fechar se a gente quiser fechar aquela janela. Quando a gente clica no minimizar, essa janela para de ser exibida, só que ela continua aberta e fica aqui na nossa barra de tarefas, tá? Pode ver que esse botãozinho aqui agora, ele não some mais, aquele quadradinho aqui. Então, assim que a gente clica nele, a janela volta a ser exibida, tá? Então é importante entender a diferença de algo que está minimizado ou fechado, tá? E aí a gente aproveita para fazer aqui já um gancho em cima de uma função também bastante útil no nosso computador, normalmente chamado de Alt Tab, tá? O que ele faz aqui é alternar entre as janelas que estão abertas. Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou com o botão Alt segurado no teclado e eu aperto Tab e ele vai mudando aqui para me perguntar, para me dizer qual janela eu quero ser exibida. Inclusive ele mostra o desktop também. Quando a gente escolhe o desktop, ele minimiza todas as janelas e exibe ele. A gente pode voltar apertando o Alt Tab para navegar entre as janelas aqui, ou mesmo escolhendo aqui na nossa barra de tarefas também qual janela a gente deseja que fique aí em evidência, né? Ou seja, no primeiro plano aí para a gente estar utilizando o computador. Então, essa é outra função muito importante do Windows, Alt Tab. E a gente pode também, se a gente tiver várias janelas abertas, tá? Supondo que a gente tem 2, pode ter mais, né? Para ocultar todas as janelas e mostrar o desktop, a tecla de bandeirinha, tá? Que é a bandeira do Windows no teclado, e o botão D, a tecla D, de desktop, tá? Então ele faz a mesma coisa. Se a gente apertar de novo essa mesma sequência de botões, ele volta as janelas exatamente como elas estavam antes, tá? Então, só repassando aí, Alt Tab para alternar entre janelas e bandeira D para exibir a desktop ou voltar as janelas como elas estavam, tá? Então, a gente precisa ter bem claro aí esse conceito de janelas que é importantíssimo e crucial no funcionamento do Windows. E já que a gente está falando aqui não só de janelas abertas, como já começamos a falar um pouquinho da nossa barra de tarefas, o Windows 7 ele trata várias janelas abertas, se forem do mesmo tipo, ele consegue agrupar elas, tá? Então como que funciona isso? Primeira coisa, vamos fechar aqui todas as janelas e vamos pensar aqui que o nosso computador, a gente já sabe que ele tem diversas pastas, né, e tal, a gente já vai ver isso com um pouquinho mais de cuidado. Para a gente visualizar essas pastas, né, tá, vamos dizer assim, navegando entre elas, explorando elas, né, a gente tem justamente o Windows Explorer, tá? Então, ele é o nosso gerenciador de arquivos do Windows que já vem instalado no nosso próprio Windows, tá? Então, ele é representado por essa pastinha aqui, amareladinha. Então, quando a gente clica no Windows Explorer, ele exibe essa janela para nós, tá? De imediato. Mas vamos supor que por algum motivo a gente precise visualizar mais de uma pasta ao mesmo tempo, né? Então vamos supor, a gente quer visualizar aqui o C2 pontos e também o D2 pontos, tá? Então a gente inicia uma nova janela e aí nós temos 2 janelas aqui do mesmo programa, que é o Windows Explorer, tá? Então a gente pode estar fazendo dessa forma ou às vezes até mais janelas ainda, né? Então como que funciona? Pode ver que ele agrupou essas 2 janelas aqui que a gente tem aberto, tá? Uma de cada lado. Uma está mostrando aqui o meu computador e a outra está mostrando documentos, tá? Então ele deixa ali essas 2 janelas agrupadas aqui. No mesmo botão, ele exibe aqui mais de uma janela, tá? Então o Windows funciona assim, dessa forma. Tem como desagrupar, a gente já vai ver aqui as propriedades da barra de tarefas, tá? E ele vai tratar cada botão como uma janela, mas ele faz isso, tá? Ele agrupa as janelas. Isso é importante também para a gente não se perder. Pode ver que eu abri uma terceira janela,
ele mostra aqui um terceiro rastro de botão aqui, e a partir do terceiro ele não aumenta mais aqui o desenho aqui na nossa barra de tarefas, mas só de colocar o mouse em cima aqui, ele já exibe o nosso grupo de janelas que estão abertas, e aí a gente consegue navegar entre elas aqui numa boa, tá? Então também o agrupamento de janelas funciona dessa forma, isso pensando tá somente em barra de tarefas e somente no Windows, tá bem? Então vamos entender isso. E já que a gente falou aqui da nossa sequência de pastas, no Windows ele trata ali o sistema de pastas, né? Ele tem essa forma de armazenamento, né? De guardar os nossos arquivos, de guardar as informações. E como funciona isso, tá? Então esse também é outro conceito bacana aí que a gente vai estudar agora. Primeira delas, e quem viu lá o nosso curso de hardware sabe que a gente tem os HDs, né, instalados no computador. Ele trata cada HD como uma unidade, tá? Então ele chama aqui de unidade de disco rígido, tá? E cada unidade dessa recebe por regra uma letra como nome principal. A gente consegue alterar o nome de exibição dessa unidade, desse HD no computador, né, no Windows, mas a letra a gente só conseguiria trocar por outra letra, mas nunca mudar por um nome nem nada, isso é uma regra, tá? E por quê? Porque essa letra vai falar para o Windows em qual HD, qual unidade de disco está salvo determinado arquivo e, a partir disso, seguir um endereço lógico, tá? Então vamos compreender mais o que, falando nesses nomes, parece muito complexo, mas não é tão difícil assim, tá? Então vamos pensar aqui que a gente tem dentro da pasta documentos, na aula de Word que a gente viu, a gente tem esses dois arquivos aqui, tá? E aí, a gente precisa saber onde estão salvos esses arquivos. Uma forma fácil, simples, né, da gente entender aqui, né, selecionando um arquivo, a gente clica aqui na barra de endereço, tá? E aí a gente tem lá o endereço certinho, ou seja, onde está salvo esse arquivo. E ele está falando para nós, ó, na unidade de dois pontos, tá? Sempre uma unidade de disco vai ter esses dois pontos depois da letra, barra, e aí a partir da barra a gente tem uma estrutura de pastas, ou seja, a gente tem diversas pastas, uma dentro da outra, até chegar no nosso arquivo. Então a pasta Documentos, depois a pasta Aula Word, e aí por fim aqui os arquivos que a gente tem dentro dessa pasta Word, tá? Então isso é bastante simples na prática, tá? Então uma forma que a gente teria de representar isso, aqui na própria desktop, vamos criar uma nova pasta, tá? Uma forma mais simples e fácil é clicando com o botão direito no desktop, em qualquer lugar, e a gente vai clicar em novo, depois pasta, tá? E aí ele já deixa aqui selecionado o texto que a gente pode colocar o nome que a gente quiser. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui aula, né, Windows, tá? A nível de exemplo mesmo. E aí a gente tem a nossa pasta criada. Clicando duas vezes ele abre a pasta para nós, fala que ela está vazia, a gente não tem nenhum arquivo salvo nela, mas assim por diante. A gente poderia criar ou mais arquivos aqui, ou até mesmo novas pastas, né? Por exemplo, pasta 1 e assim por diante, de acordo com a nossa necessidade de organização. Então, pensando nas pastas como ferramentas de organização, a gente pode pensar que a nossa unidade C2 pontos seria um daqueles armários arquivo que a gente tem aí, ou tinha, né? Pode ser que isso suma um dia, né? Os papéis físicos, mas cada unidade é um armário de organização, né? Que tem várias gavetas, tá? E cada gaveta tem sua pasta. E cada pasta vai ter sua subpasta, enfim, e os seus arquivos propriamente ditos dentro dele, tá? Então, assim que a gente compreende as pastas, e elas são separadas aqui no Windows por barra, tá? Então, é assim que é exibido aqui o caminho de pastas, né? Aqui na nossa barra de endereços. E aí, tendo entendido isso, por isso que é tão importante a gente ter essa ferramenta aqui que é o Windows Explorer para a gente navegar nos nossos arquivos no computador, né?
a gente vai dar uma olhadinha maior aqui no Windows Explorer, como que ele funciona, tá? Vamos partir do zero aqui, vamos abrir ele pela primeira vez novamente. Então ele já exibe algumas coisas pra gente aqui, na verdade várias coisas, tá? Primeiro a gente tem os botões de navegação, que é o voltar e avançar. Como que funciona isso? Supondo que você tenha aberto uma série de pastas e tal, e aí por algum motivo você precisa voltar algumas pastas. Aqui que a gente vai utilizar esse botão aqui, tá? O botão voltar. Então o que ele faz? Ele vai voltando cada caminho, cada pasta que a gente acessou, ele vai voltando e a gente pode clicar nesse botão até ele voltar na primeira pasta, que era essa que estava aberta, tá? E aí o contrário também é válido. Se a gente precisar avançar nas pastas que a gente acabou de abrir, também ele faz isso, tá? Então aqui é uma navegação do que a gente já fez nessa área aqui. Tanto que se a gente não tiver mexido em nenhuma pasta, a gente não consegue nem voltar nem avançar. A gente precisa ter feito pelo menos algum movimento aqui, e aí ele vai ter ali um histórico para seguir. Inclusive esse histórico está aqui, ó. Ele fica aqui, que são as pastas que a gente clicou e abriu, tá? Beleza. Depois a gente tem a barra de endereços, tá? Essa barra ela vai mostrar exatamente em que lugar do computador a gente está acessando. Então, por exemplo, mesmo que a gente estiver aqui em documentos, a primeiro momento aqui ele mostra bibliotecas, documentos. Mas clicando aqui na parte branca da barra de endereços, ele mostra certinho onde fica aquela pasta, tá? Por exemplo, aqui a pasta aula Word fica em D2 documentos, tá? Então é assim que funciona a nossa barra de endereços. Ela mostra o caminho encurtado, mas mostra o caminho completo também, tá? Depois a gente tem o botão atualizar, se você precisar por algum motivo atualizar aqui os arquivos que estão aqui, fez alguma alteração que não estiver sendo exibida, você clica em atualizar que ele vai mostrar para você. Depois a gente tem a barra de pesquisa, tá? E essa pesquisa é bastante importante, principalmente se a gente precisa filtrar alguns arquivos ou procurar algum arquivo específico no nosso computador, a gente pode utilizar essa barra. E como que funciona? Primeira regra, ela vai pesquisar dentro da pasta que tivesse aberta aqui, tá? Então, por exemplo, aqui ela só vai procurar na pasta documentos, que é a que está aberta aqui agora nesse momento, tá? Que a gente selecionou aqui nesse lado. Se eu quiser procurar no meu computador inteiro, eu clico em computador e aí sim, ele vai pesquisar no computador todo. Ou só em determinada unidade, determinado HD, ou como a gente já viu, em determinada pasta, tá? E aí, a partir daqui, a gente pode digitar qualquer palavra-chave que a gente quiser. Por exemplo, Word. Tá? E aí, o que ele mostrou para nós? Tanto pastas que tem o nome Word, quanto arquivos que tenha também a palavra Word no seu nome, ou até em algum lugar dentro do seu texto. Tá? Então, ele procura também dentro do texto do arquivo para exibir aqui. E aí, clicando nesse xizinho, ele volta de novo à nossa pasta normal. Outra forma de pesquisar é se a gente quiser, por exemplo, todos os tipos de arquivo, por exemplo, imagens, ou do Word. Então, a gente usa o asterisco para dizer para o Windows que a gente quer tudo, tá? O que significa isso? O asterisco, ele ignora qualquer regra e ele coloca qualquer texto dentro da pesquisa. Tá? Então a gente fala que o asterisco é um coringa. Mas a gente não vai procurar pelo nome, vai procurar pela terminação, ou seja, pelo tipo de arquivo, que a gente já vai ver também ainda nessa aula. Então eu vou procurar por doc, por exemplo. E aí, beleza. Então vamos dizer assim, ó, o que a gente falou para o Windows? Asterisco a gente pode falar que ele falou tudo, ou seja, tudo, tá? O asterisco aqui, ó, tudo que tiver o final .doc. E aí ele achou aqui, ó, 3 arquivos dentro da pasta documentos, tá? O resultado da pesquisa em documentos, que tem a terminação .doc, tá? Então, é assim que funciona a pesquisa aqui no Windows. Depois a gente tem uma barrinha com algumas ferramentas de ações que a gente pode ter aqui, tá? Então, desde organizar aqui esses arquivos, tipo,
Se a gente tiver um copiar, colar, desfazer, dá para fazer tudo aqui, tá? Excluir, renomear, tá? Geralmente essas funções são muito parecidas de quando a gente clica com o botão direito em algum item aqui, tá? Então também aqui tem o copiar, colar, excluir, renomear, enfim, propriedades do arquivo. Depois a gente tem compartilhar com, se você quiser compartilhar a pasta ou o arquivo com alguém na rede, tá? Isso aqui é nível de rede e não tipo WhatsApp, Facebook, como a gente está acostumado a compartilhar no celular. Depois a gente tem gravar, se for gravar num CD, ou criar nova pasta, tá? E aí essa barra ela vai se adaptando conforme que tiver selecionado ou aberto. Por exemplo, eu cliquei aqui nessa pasta, ele deu a opção, por exemplo, abrir para nós. E depois clico aqui no arquivo que é um arquivo de imagem, ele dá a opção visualizar. E assim por diante, ou imprimir. Então essa barra vai se adaptando conforme a gente vai navegando aqui nos arquivos e nas pastas. Depois a gente tem meios de exibição dos arquivos aqui, tá? Então como que funciona isso? Vamos pegar uma pasta que tenha mais arquivos, por exemplo essa, tá? E aí a gente pode ou clicar aqui no botão ou arrastar aqui com esse marcador aqui as diversas opções que a gente tem de exibição, desde o maior de ícones até o menor de ícones, ou modo lista, modo com detalhes que mostra os arquivos aqui, né, com mais detalhes, tamanho e tal, né, lado a lado, e conteúdo, se ele conseguir visualizar um pouquinho do que tem dentro do arquivo, ele vai mostrar aqui também, tá? Por padrão ele vem ou detalhes ou lista, tá? Beleza, depois o que mais a gente tem aqui? Do lado, ainda do lado tem esse botão que ele dá uma pré-visualização do arquivo selecionado. Então vamos dar um exemplo, se fosse um arquivo do Excel, ele mostraria aqui o conteúdo dele, no caso aqui ele está vazio mesmo. Se for uma imagem, ele dá uma pré-visualização da imagem aqui, tá? Então aqui ele pré-visualiza todos os arquivos, você pode utilizar essa opção se te for útil. Depois o botão ajuda, tá? Aí ele entra na ajuda do Windows mesmo e aí você consegue ajuda lá. Do lado esquerdo a gente tem uma barra com vários acessos rápidos e também com a parte de estrutura de pastas. Então como é que funciona isso? Primeiro a gente tem os favoritos, a gente pode colocar itens favoritos aqui que a gente acesse com mais frequência aqui, tá? Então como que funcionaria isso? Por exemplo, poxa, eu tenho uma pasta que eu acesso todos os dias aqui, a pasta Aula Word. Então, para a gente colocar essa pasta aqui no favoritos, para não todo dia não precisar vir aqui em documentos e acessar ela, a gente pode clicar nela e arrastar. E aí ela vai ter aqui, ó, criar link em favoritos, tá? E aí essa pasta fica aqui fixada. Então não que a gente tenha criado uma nova pasta. Na verdade o que a gente fez foi só criar uma forma mais rápida de acessar essa pasta aqui, tá? E depois, no caso da gente quiser tirar algum item que esteja aqui nos favoritos, a gente clica com o botão direito e remover. Isso não vai excluir a pasta, tá? A pasta continua aqui, ó, só o atalho dela aqui que não vai existir mais. Depois a gente tem a parte de bibliotecas. O Windows 7 veio com esse conceito de bibliotecas na tentativa de organizar os nossos arquivos, tá? Pelo menos os principais arquivos que a gente utiliza no dia a dia, né? Documentos, no geral, tá? Todo tipo de documento, tá? Não só do Word. Imagens, músicas e vídeos, tá? Essas bibliotecas são padrão, a gente não consegue excluir elas, então elas vão estar sempre aqui. E depois a gente tem o nosso computador mesmo, tá? Aqui ele vai mostrar as unidades, como a gente já viu, né? E todas as pastas que a gente tiver essa setinha aqui do lado, a gente pode clicar nela, e aí ele mantém exibindo a estrutura de pastas daquela pasta, né? Ou no caso aqui da nossa unidade, exibindo sem abrir aqui, tá? Então pode ver que a gente vai abrindo as pastas aqui e ele não altera o que está selecionado aqui. Então essa área aqui da direita, a maior área principal, ela só muda dependendo do que a gente tiver selecionado aqui do lado esquerdo, tá? Então pode ver que a gente abriu uma série de pastas aqui, né? Aqui a gente não consegue ver o conteúdo delas, então só a estrutura das pastas. E a hora que a gente quiser ver o conteúdo de alguma pasta, e aí sim, a gente clica aqui selecionando, e aí vamos ver os arquivos que estão aqui dentro, tá?
Então é assim que funciona aqui a navegação de pastas no Windows. E aí a gente pode fechar aqui através dessa setinha e voltar aqui no nosso modo compacto normal, sem problema nenhum. Essa navegação, da mesma forma como a gente fez aqui do lado esquerdo, a gente pode fazer aqui no lado direito, numa boa, só ir abrindo uma a uma, tá? E aí a gente vai chegar nos arquivos também da mesma forma, tá? Com a diferença que ele não vai abrir elas aqui, tá? Então é importante a gente entender como cada lado aqui dessa janela do Windows Explorer funciona. Por fim, a gente tem a rede, que aí no caso se a gente estiver conectado com outros computadores em rede, eles vão estar sendo exibidos aqui, tá? E embaixo aqui a nossa barra de status, ela vai alterando conforme também o que está selecionado aqui. Então no caso o que está selecionado é essa pasta, ele fala que tem 4 itens na pasta. Se a gente selecionar vários itens, ele vai dizer 4 itens selecionados e vai dar algumas informações básicas, tá? Então encerrando aqui a nossa explicação sobre o Windows Explorer, vamos encerrar também essa aula e a gente segue na próxima aula. Muito obrigado.